Olá pessoal do terceiro ano, e aí, tudo bom com vocês? Pronto, estou aqui mais uma vez para a gente fazer uma revisão de alguns assuntos que nós estudamos, tá certo? A gente vai fazer uma revisãozinha sobre a filosofia e o cristianismo, que foi o nosso primeiro assunto, e dentro desse cristianismo, sobre a filosofia patrística, tá certo? Eu fiz aqui algumas anotações que eu vou ler para vocês e a gente vai comentando sobre isso, tá certo? E através dessas explicações e das atividades que vocês já têm, vocês vão ter um formulário na plataforma para ser respondido, ok? Então, aos poucos, nós vamos agora revisar o que nós estudamos, tá certo? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui o seguinte. A filosofia surgiu na Idade Média e está ligada ao cristianismo, que tem como os seus maiores pensadores os cristãos mais fervorosos, que eram os padres da Igreja Católica, certo? Eles também tentavam conciliar os métodos filosóficos dos gregos, né, com os ensinamentos do cristianismo. Ou seja, eles tentavam, o cristianismo, ele se baseava na fé, né, no teocentrismo, que dizia que Deus era o centro de todas as coisas, né? Mas eles precisavam de algo que comprovasse e que justificasse o que eles diziam. Então, eles se aliaram à filosofia para tentar responder algumas questões relacionadas à igreja e relacionadas aos seus conhecimentos, tá certo? Então, ele disse o seguinte: 2 motivos levaram os cristãos a retomar a filosofia para investigar o cristianismo, né? Quais foram esses 2 motivos? O primeiro deles foi o seguinte: expandir o cristianismo naquela época nas regiões mais próximas que eles conseguissem, mesmo aquelas que tivessem as crenças politeístas, né? Então, o primeiro motivo era a evangelização daquelas pessoas ao cristianismo, né? Era evangelizar, né? Levar a religião católica, nesse caso, né? Já o segundo motivo foi a necessidade de organizar os ensinamentos cristãos de uma forma que explicassem por qual motivo, né, Deus apareceu para os homens como Jesus de Nazaré. O primeiro era a evangelização, né, a expansão do cristianismo. O segundo era explicar às pessoas por que Deus se apresentou para os homens como Jesus de Nazaré, né? Eles diziam que essas coisas deviam ter uma resposta, e para isso eles tinham convicção de que a filosofia ajudaria nesses aspectos, né? Então, foi dito o seguinte: a filosofia foi escolhida, como eu já falei, né, por apresentar métodos de pensamentos consistentes, né? A filosofia, ela não faz nada aleatório, né? Ela se baseia em algo que ela possa confirmar, né? Naquela época era dessa forma, certo? Então ele dizia que a filosofia, ela poderia investigar ao fundo o espírito humano, certo? E a realidade exterior. O espírito humano seria o quê? As suas vontades, né? E o exterior, tudo que estivesse ao seu redor, como tem aqui na nossa atividade. Na primeira atividade que nós fizemos sobre o cristianismo, né? Que ele falou sobre isso. Então, os pensamentos consistentes, né? Que seria aqui, inteligência, sentimentos e vontade. Seria a parte do espírito, inteligência, vontade, né? E o exterior, as coisas, os objetos, né? Tudo que estivesse ao seu redor. Tá certo? Nessa época também, a filosofia era chamada de patrística, né? Passou a ser chamada de patrística. Patrística porque estava relacionada aos padres da igreja. Eram chamados de pais da igreja, né? Onde muitos foram considerados santos. E a palavra santo era de origem latina e que significava separado por Deus, ou seja, escolhidos por Deus. Os padres patrísticos, naquela época, eram pessoas consideradas aqueles que eram escolhidos por Deus, tá certo? Então, essa filosofia patrística também se caracterizou por tentar resolver um conflito entre a fé e a razão, né? A fé se baseava em que tudo o que acontecia, tudo o que se podia prever, estava relacionado a Deus. Nada acontecia se não fosse da vontade de Deus. Já a razão não.
Tudo que aconteceu teria um motivo, um porquê para o que aquilo aconteceu. Então, ela também veio com o intuito de tentar, né, como ele disse aqui, ó, responder esse conflito entre esses dois, tá certo? Por exemplo, a filosofia, eles diziam que nasceu para atender às necessidades e de compreender a origem de todas as coisas, né? E principalmente a conduta do homem. Então, até a filosofia surgiu para atender às necessidades e compreender a origem de todas as coisas que a gente fala até do cosmos, né? E também a conduta do homem. Já para o cristianismo, ele procurava afirmar o caminho da verdade que só chegaria através da fé. No cristianismo, a verdade, a busca da verdade se dava através da fé, tá certo? É onde entra o teocentrismo, que a gente já falou, que é onde Deus é a base de todas as coisas, é o centro de tudo, né? E também tem a teologia. A teologia vem do grego theos, que quer dizer Deus, e logos, que vem sobre estudo e saber, e que teologia se refere aos ensinamentos patrísticos religiosos, né? Aí, entrando agora de novo na patrística, né? Ela surgiu quando o cristianismo foi aceito como religião pelo Império Romano naquela época, né? Após vir a filosofia e o cristianismo, um tempo depois, os romanos, né? Quando o cristianismo começou a se expandir muito, principalmente em Roma, eles oficializaram que o cristianismo agora seria uma religião, tá certo? Alguns padres apologistas até se uniram a isso, né, à filosofia. Outros não aceitaram. No caso de Justino, né, ele escolheu a união, né, da filosofia grega pagã com o cristianismo. Já Tertuliano, né, ele excluía, não aceitava esse tipo de coisa, não aceitava que a filosofia pagã grega, né, se unisse ao cristianismo. Com isso ele não concordava, tá? Então, com tudo isso, nessa filosofia patrística, também teve a influência de Platão. Foi uma de suas características, né? Até porque Platão, por colocar na maioria das suas obras, né, os pensamentos cristãos, né, surgiu o neoplatonismo, que foi uma corrente filosófica também que se originou através dos escritos deixados de Platão, tá certo? Então, Platão, né, o neoplatonismo é uma das características da filosofia patrística, certo? Houve assim, muitas influências, né? E Santo Agostinho de Hipona, né, foi um dos maiores pensadores, maiores difundidores da patrística, né? Embora só a partir dos 32 anos foi que ele se converteu ao cristianismo. Antes disso, ele já tinha passado por várias correntes filosóficas para ver em qual ele tinha mais afinidade, né? Não obtendo resultado, ele acabou aderindo à patrística, né? Como ficou conhecido como um dos maiores pensadores da patrística, né? E ele foi o principal teólogo também patrístico, certo? Sendo que a maior parte dos seus pensamentos, né, deram início a um sistema teológico cristão. Foi a partir dos pensamentos, né, dele e de Santo Agostinho, de Platão e Santo Agostinho, que surgiu o sistema teológico cristão, sendo os padres, né, chamados de pai da igreja, como a gente acabou de falar, e que tiveram a missão, né, de formular o princípio de todo o pensamento cristão. Esse princípio de todo o pensamento cristão, formulado por esses padres, algum tempo depois, foi que deu o surgimento da Igreja Católica, que antes não tinha a definição de a Igreja Católica, né? Era só o cristianismo, a evangelização que eles faziam pelas regiões, né? Tentar buscar mais adeptos para a religião de cristianismo, né? Com essa formulação, né, de princípios dos pensamentos teológicos, foi que eles fundaram, logo após, a Igreja Católica, que, como vocês podem ver, desde o início dos tempos, né, desde o descobrimento do Brasil,
que vem essa evangelização, a Igreja Católica sempre teve uma posição de poder, né? Até hoje ainda tem, não tanto quanto era antigamente, mas que até hoje ainda tem, tá certo? Aí aqui eu coloquei também assim, olha, Santo Agostinho, né, mais tarde foi bispo, né, foi levado à categoria de bispo e depois ele foi canonizado pela igreja, tá certo? Como o maior difusor do pensamento patrístico da história, né? É tanto que nas atividades que vocês fizeram, nos assuntos que você tem aí, o primeiro assunto que vocês têm, tá relatando isso para vocês, tá certo? Então, essa revisãozinha sobre a patrística, sobre o cristianismo, é o que vai cair agora nessa primeira revisão, tá certo? Qualquer dúvida, pode abrir a plataforma, dá uma olhadinha no assunto novamente, tá certo? É o primeiro e o segundo assunto, foram esses dois que a gente está comentando aqui sobre ele, ok? E através desses assuntos, né, dessa revisão, vocês vão responder o formulário da plataforma, tá certo? Não deixem de dar mais uma olhadinha, ok? No assunto que vocês têm lá na plataforma. Esse formulário que vocês vão agora responder será corrigido na própria plataforma, tá certo? Então, vão respondendo, devolvam a atividade, tá certo? Para que eu possa corrigir para vocês, ok? Não deixem de responder, tá certo? Essas atividades que vai ser corrigida agora pela plataforma, que é o formulário, vocês não vão entregar para mim quando voltar, né? Elas já vão estar na plataforma e eu vou poder ver quem está participando e respondendo essas atividades, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida a gente tira, né? Vocês podem mandar alguma pergunta pelo formulário. Se não tiverem dúvida, deem mais uma olhadinha no assunto, uma lida, tá certo? E respondam com atenção à atividade, ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.